Olá, meu nome é Rinkashi. Meu Deus, cara, que crime é ter esquecido da Legião dos Super-Heróis. Legião dos Super-Heróis. Esse desenho, feito em 2006, com 2 temporadas de 3 episódios, apresenta um dos grupos mais importantes e numerosos da DC, que a própria deixou de lado por muito tempo. Só recentemente a Legião tem tido algum destaque em algumas pontas, como na HQ de Injustice 2, tem no final próprio Injustice 2, que eu quero muito saber como é que é o mundo dele nesse universo, aparecendo também sendo fundamentais em Liga da Justiça Spectros, tendo um filme com destaque de alguns de seus membros do universo animado da Liga da Justiça, e mais recentemente ganhando uma animação própria, ou quase isso. Essa animação ainda vai aparecer nas passagens sobre o novo universo animado, só que eu vou esperar sair mais um filme para manter o padrão. Mas eu já tenho uma opinião falada sobre ela e já foi falado bastante nesse tempo, então... Enfim, com o lançamento do filme animado, a DC tomou vergonha na cara e colocou a série clássica no catálogo da HBO Max, onde eu pude assistir ela do começo ao fim. Esse vídeo demorou mais do que o esperado, porque eu enrolei bastante para terminar o desenho, por um motivo que vocês já vão saber, e também porque a frequência é algo que eu não consigo manter, né? Mas vamos lá. Bom, eu iria dar um contexto da Legião dos Super-Heróis com sua criação nos quadrinhos, mas seria muita coisa e muito trabalho e eu não sei se eu consigo fazer isso. Então eu vou deixar na descrição uma playlist com inúmeros vídeos do canal Nerdverso e Setor 2814 sobre a Legião. Eles vão desde a criação nos anos 60, se eu não me engano, seus principais vilões, principais integrantes até a origem de alguns personagens, o que não é muito abordado na série, mas logo vocês vão entender. Eu acho. Vamos começar primeiro com a sinopse. No século 31 existe a Legião dos Super-Heróis. Jovens adolescentes com os mais variados poderes que enfrentam vários problemas, entre eles os 5 fatais. Vilões com poderes muito insanos e para resolver isso, eles resolvem voltar ao passado e pedir ajuda ao maior herói do mundo, a expressão da Legião, o primeiro herói, o Superman. Só que por algum motivo eles acabam voltando para a época que o Clark Kent ainda nem tinha noção de quem ou o que ele era, nem do que ele iria se tornar. Começando ele a ir para o futuro e ajudá-los, ele vê o Museu do Superman e decide abraçar o seu destino. Isso tudo que eu disse foi formado na minha cabeça e acontece apenas no primeiro episódio. E a série tem um formato de episódios de uma aventura por semana, variando bem poucos membros. Na primeira temporada, o único membro fixo obviamente é o Super, mas temos vários personagens nessa série. Os mais relevantes são o Relâmpago, Saturnia, bem no final nós temos o Cósmico, Brainiac 5, sendo fundamental, Saltador, Moça Tríplice, Lobo Cinzento e uma outra infinidade que eu não lembro. Quando eu disse que era uma das equipes mais numerosas, eu não menti. Tem personagens a rodo e muito mais que nem aparecem na série e não tiveram destaque bastante. Eu até poderia falar mais da história, mas nessa primeira temporada ela meio que não existe. Como eu disse, é uma série episódica, não tem uma história central. Simplesmente depois do primeiro episódio não tem nada muito relevante até o final, dividido em 2 partes. Temos alguns acontecimentos relevantes, como a introdução do irmão do Relâmpago, Mact, que é um vilão com os mesmos poderes do irmão, um vilão que me agrada mais, por motivos escusos. Um episódio inteiro só de origem pro Lobo Cinzento, que depois eu comento sobre isso. Também temos um que o Clark acaba encontrando um projetor da Zona Fantasma e solta um maluco de lá, que é um vilão que eu fui pesquisar e não achei quase nada sobre. Temos um outro com introdução de novos membros da Legião, um outro bem no final que apresenta o Cósmico e um novo membro, o Ferro. Exatamente por isso que eu demorei tanto pra fazer esse roteiro e vídeo. Essas aventuras episódicas cansam quando você resolve maratonar. Ainda assim eu optei por não falar muito porque eu quero que vocês assistam o desenho, mesmo que de pouquinho em pouquinho. Ele relembra muito a minha infância vendo o Sábado Animado, mesmo que eu tenha pouquíssimas memórias dele. Traz aquela sensação de ser criança de novo e ver coisa na TV. E mesmo com esse formato ele ainda é muito divertido e engraçado, vale muito a pena ser conferido. Bom, isso tudo que eu disse resume a primeira temporada da série. Ela teve uma segunda temporada que se passa uns bons anos depois, meio que igual a Justiça Jovem. Só que diferente de Justiça Jovem, aqui não fica claro quanto tempo se passou. Eu chuto que uns 5 anos, porque é o tempo que sempre acontece coisa na DC. Então, vamos para a segunda temporada? Como eu disse anteriormente, essa temporada se passa alguns anos após a primeira. Agora temos novos membros, todo mundo com um visual novo e uma nova nave, porque eu esqueci de mencionar que essa é uma série de super-heróis de 2006, então temos vários brinquedos. O que não é um problema, mas depois eu entro nisso. A gente começa com o Brainiac numa sala de simulação, ainda triste com o Super ter voltado à época dele, tipo há uns 5 anos atrás, quando do nada se abre um portal de um tempo e aparece um sujeito que se intitula Superman. Ele não fala nada com nada, só pede pra Legião pra ir com ele e eles vão sem nenhum problema. Só o Brainiac discorda e toma uma resposta meio curiosa. Depois do portal, eles vão para uma metrópole destruída. Essa é a metrópole do século 41, destruída pelo exército de Imperiex. E olha, eles aparecem agora. Imperiex é um vilão meio obscuro da DC, ele é tipo o equivalente do Galactus, só que ele devora galáxias. O
porque é engraçado de falar galáxias e galácticos na mesma frase. Enfim, ele aqui é um vilão qualquer. Após uma luta, aparece um robô chamado K3NT, sim, isso mesmo, que explica para os legionários o que aconteceu. Em uma época de paz criada pela Legião, ninguém estava preparado para a vinda da destruição que Imperial X traria. Então KTN-3 achou um fragmento do DNA do Superman e criou um clone, e de brinde misturou o DNA com Kryptonita, criando assim o Superman X, com o único intuito de lutar contra o Imperial X. Pequena pausa aqui, eu não sei se vocês entenderam o escopo de poder que esse maluco tem. Eu ia deixar esse tópico separado para falar isso para não atrapalhar a sinopse, mas eu preciso falar disso o quanto antes. Esse robô simplesmente criou uma das versões mais poderosas do Superman. Um clone sem defeitos ou limitações, com auxílio de tecnologia avançada e com imunidade a Kryptonita. Isso tudo já seria o bastante para ele ser uma máquina de destruição imensa. Porém, mais na frente da série, ele mostra ter potencial de aprender magia. Claro que isso nunca mais é explorado na série, acontece tardiamente, mas vocês entenderam que esse cara pode aprender magia? A única fraqueza do Superman que sobrou pra ele pode se tornar mais tolerante a ela. É inacreditável como esse personagem simplesmente foi esquecido no tempo e nem lista, mas ele aparece. Enfim, após esse meu pequeno desabafo, a Legião promete ajudar o Super X. E eles até que conseguem, mas por um erro, o Imperial X consegue ir para a Era da Legião e começa a alterar a história. Evitando o máximo de spoiler que eu puder, eles não jeito de voltar para o presente e aí vem o caos fudido, com vários membros caídos. Com a ameaça desse porte e vários membros ocupados ou hospitalizados, só o Tador lembra que ainda tem um legionário que pode ajudá-los. O maior, o clássico, o insubstituível Superman. E agora um com mais experiência e bombado, porém ainda com voz de adolescente. Sou eu, é sério. Enfim, com a sinopse que eu dei pra vocês, parece que agora o problema que eu abordei na primeira temporada sumiu, né? Ele tem uma ameaça recorrente na série, então agora todos os episódios vão ser focados nisso, correto? Se eu tô perguntando é porque é mentira. Dos 3 episódios dessa temporada, 3 deles são fillers da história do Imperial X. E ainda os que não são, não progridem a história o suficiente, parecendo ainda eventos semanais com um vilão recorrente. Algo parecido com a terceira temporada de Ben 10 Força Alienígena, se vocês me entendem. Dos episódios fillers, nós temos mais um focado no maldito Lobo Cinzento, temos um vilão aleatório, a introdução de novos membros bem relevantes, uma mensagem bem besta. Temos um episódio finalmente contando a origem da Legião, com os 3 membros fundadores e seu patrocinador lutando contra o inimigo do passado. Um episódio com um mundo mágico aparecendo na primeira temporada, mas eu escolhi não falar. E por fim um episódio voltado aos poderes de prever o futuro de um membro. São histórias bem qualquer coisa, e ainda nos episódios que não são fillers, eles têm várias outras preocupações. Em resumo, eu diria que essa temporada é inferior à primeira, tanto em história quanto no resto. Ela tem uma história central mal usada e, pelo menos pra mim, não tem mais o charme de ser algo da Era de Prata. Ainda vale a pena ser conferida, mas seus problemas são mais evidentes. Tópicos que eu não consegui incluir no vídeo principal, mas que eu ainda quero falar aqui. Como eu disse lá no começo da segunda temporada, o Superman X é uma das versões mais apelosas de personagens já criadas e que infelizmente foi totalmente esquecido junto com a série. A única questão que eu tenho com ele é que o nome dele é Kal-El, que é um nome horroroso. Só isso mesmo. Uma coisa que me incomoda um pouco é o visual dos personagens. Na primeira temporada ele é de boa, eu gosto da maioria, principalmente o Brainiac. Agora Saturno eu já acho bem estranho com esses olhos imensos e esses brincos que não estão nas orelhas. A mesma coisa para os vilões, como os 5 fatais. Eles são bem estranhos. Isso piora na segunda temporada, que agora tá já mais velho e corpulento. O Brainiac, mesmo ainda sendo um magro, não gosta desse moicano. Os personagens não tem nem mais esse pescoço. Alguém nessa produção tinha algum tesão especial no Lobo Cinzento que é inacreditável. Não bastava ele ser muito recorrente na série, mais do que personagens mais interessantes e poderosos, ele é o único que tem 2 episódios focados apenas nele. Ele é o único que tem uma origem na série, não é um flashback, a gente então não plot dele sendo ajudado e no fim sendo recrutado pela Legião no segundo episódio. Tá que tudo isso é esquecido depois, mas ok. Na segunda temporada, de novo, temos o terceiro episódio focado nele, sendo claro de um assassinato, fugindo para provar sua inocência. Isso logo após a introdução do Imperial X, que também não leva a nada. É inacreditável. Eu fiz uns 4 parágrafos, eu acho, sobre a minha questão do Brainiac, que eu escolhi 2 vezes um Superman sem experiência, mas eu resolvi cortar isso porque ia ser muito longo, muita informação. Se alguém quiser ler, quiser saber, discordar de mim, eu vou botar aqui agora na tela, porque eu não tô com saco pra gravar tudo isso. Desculpa, gente, é um ponto muito idiota.
mas ainda é relevante de ser falado. Aparentemente tinham planos para uma terceira temporada, já que tem uma cena final bem interessante, mas nunca aconteceu. Aparentemente o desenho foi cancelado, como vários outros. Uma pena, mas pelo menos foi interessante de se assistir. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Como eu disse, tem uma playlist aí na descrição com vários vídeos sobre a Legião dos Super-Heróis que eu recomendo vocês assistirem. Não só para entendimento melhor da série, como também para conhecer essa equipe tão importante. Um vídeo sobre o filme do Tomorrowverse está sendo feito, mas ele será postado junto com o próximo filme da DC, então vai demorar um bocado. E vamos ver o que eu falo até lá, né? Se quiserem deixar uma sugestão de vídeo, deixem nos comentários. Obrigado por assistirem até aqui, se inscrevam e deem like se possível e até a próxima.